A paz, minhas irmãs, meus irmãos. Hoje eu vou falar sobre a passagem bíblica que está no livro de Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 20 e um pouquinho do 14. Uma palavra que nos faz saber que qualquer que seja a circunstância, Deus tem um plano para nós. Nessa passagem, Deus diz a Moisés: Eu ouvi o clamor do meu povo em Israel e desci, para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los a uma terra que mana leite e mel. Aqui nós vemos que Deus tomou para si o fato de tirar o povo do Egito e levá-los para Canaã. O povo saiu do Egito, andou muito, e no capítulo 13 a gente vê que Deus fez com que esse povo andasse por um caminho mais longo. E quando eles entraram no deserto, eles já estavam na entrada do deserto. Eles ficaram muito felizes, eles começaram a festejar, porque eles já tinham saído do alcance de Faraó, a caminho da terra prometida, a terra que Deus havia prometido aos pais deles, e eles começaram a festejar. Falaram, dançaram, ficaram felizes, e nesse momento Deus fala com Moisés. No capítulo 14, ele diz assim a Moisés: Fale aos filhos de Israel que retrocedam e acampem perto do mar. Deus ordenou a Moisés que comunicasse ao povo que voltassem para o Egito e ficassem acampados numa terra junto ao mar que chama Pi-Hairote. Essa terra tem uma tradução, esse nome tem uma tradução que significa montanhas intransponíveis. Ninguém conseguia sair dessas montanhas. E agora, pensando na situação, imagine a notícia que Moisés tinha que dar. Imagina a situação. O povo festejava feliz porque já havia saído do Egito. E Deus ordenou a Moisés que comunicasse a eles que voltassem para o Egito, para essa terra de montanhas intransponíveis. Esse lugar só tinha uma saída. Era a mesma saída da entrada, por onde entrasse tinha que sair. Se Faraó viesse atrás deles, eles ficariam sem saída. Era só um caminho. E foi para lá que Deus mandou seu povo, porque Deus tinha um plano. Deus tinha um plano para esse povo, por isso mandou ele para esse lugar. Por isso mandou o povo dele voltar para o Egito e acampar justamente nesse lugar aparentemente intransponível. Quando o povo egípcio descobriu que o povo hebreu estava em Pi-Hairote, eles acharam que seria uma grande oportunidade deles pegarem o povo novamente. Eles pensaram que Moisés tinha se enganado, que tinha se perdido e que por isso estava nesse lugar sem saída. Os planos de Deus, minhas amadas, muitas vezes nos soam esquisito aos olhos humanos, né? Às vezes eles parecem até absurdo. Quantas vezes a gente ouve as vozes do mundo, às vezes até de quem mais de quem gosta da gente, né? Para abandonar uma causa, para abandonar uma situação que a gente sabe que foi Deus que nos colocou. Mas aos olhos humanos parecem um absurdo. Lá em Jeremias 29:11 diz assim: Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem um plano para cada um de nós, mas muitas vezes os planos de Deus são dentro do impossível. Falando da passagem de Êxodo, falando de Faraó, Deus atraiu a Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó, porque ele queria livrar o povo, o seu povo, o povo hebreu, através de Faraó e ser glorificado por meio de Faraó. Faraó, quando ouviu a notícia de onde eles estavam, a Bíblia fala que Faraó preparou o seu carro e mais de 600 homens, mais de 600 carros com capitães. Faraó levou o que tinha de melhor. O povo está acampado, enquanto isso, lá em Pi-Hairote,
e não sabia quais eram os planos de Deus. Eles só sabiam que onde eles estavam só tinha uma entrada que era a mesma da saída. E nesse acampamento, uma das pessoas olhou para essa entrada, que era a mesma da saída, e de repente começou a ver um poeirão subir. Não tinha estrada naquela época. Minhas irmãs, vocês imaginam a angústia desse povo. Lá vinha Faraó. O poeirão que subia era Faraó com os seus 600 carros. Um homem mau, sedento por vingança. O que esse povo tinha pensado? Nós estamos entre Faraó e seu exército, e diante de nós o mar. E eles se voltaram para Moisés, desesperados. O que a gente vai fazer, Moisés? O que a gente faz e agora a gente veio para cá para morrer? A Bíblia fala que Moisés era o homem mais calmo do mundo. E ele começou a dizer, não temais, e vede hoje o livramento que Deus nos fará. O Senhor pelejará por nós. E enquanto isso, Deus disse a Moisés, diga, Moisés, ao povo que marche. Que linda ordem, minhas irmãs. Mas nesse ponto, marchar para onde? A única saída para se livrar de Faraó era ou o mar ou as montanhas intransponíveis. E Deus fala a Moisés, estende a mão sobre o mar. Abre o mar, Moisés, para os filhos de Israel passarem. E Deus soprou um vento oriental que rasgou o mar. Deus abriu o mar. E quando o povo acabou de atravessar, enquanto o povo atravessava, Deus segurava as paredes do mar, uma de cada lado. E quando o povo passou, Deus solta esses paredões e o mar se fecha e os paredões se encontram. A ciência recentemente descobriu os restos de carruagens no fundo do Mar Vermelho. Esse povo passou ali. O mar foi aberto pelo vento, vento ordenado pela soberania de Deus. Deus abre o mar. O povo naquele dia não sabia, Faraó não sabia, Moisés soube ali na hora dos planos de Deus. Mas por que às vezes Deus tem esses planos para nós? Por que às vezes Deus traz o povo dele para Pihairote? Quantas vezes nós nos encontramos em situações assim, minhas irmãs? Quando a situação que a gente está, a gente só vê o impossível. A única saída é o fracasso ou a derrota. Porque naquele dia foi assim. O fracasso e a derrota, as montanhas intransponíveis e o mar. É nessa hora, meus irmãos, minhas irmãs, que nós precisamos da fé. A fé não é para ser usada quando tudo está bem. Vocês lembram quando Jesus estava no barco durante a tempestade? Eles ali estavam, todos eram pescadores, o único que não era pescador era Jesus, que era carpinteiro. E aquela tempestade começou e os pescadores tentando acalmar, segurar o barco, mas chegou um momento que eles não sabiam mais o que fazer e eles acordaram a Jesus, que estava dormindo calmamente. E depois que Jesus acalmou o mar e a tempestade, ele fez uma pergunta: onde está a vossa fé? Às vezes a nossa fé, minhas irmãs, fica onde as coisas boas estão. Na igreja, durante um culto abençoado, a nossa fé se mistura com as coisas boas. Mas a fé é para ser usada nas horas difíceis. Nesse dia que Jesus estava no barco, antes de atravessar, Jesus havia dito, passemos para o outro lado. E durante a passagem veio a tempestade, e veio o medo, e a fé falhou. Mas Jesus tinha falado, passemos para o outro lado. A fé deve estar na palavra de Deus. O medo que a gente tem muitas vezes é diante da circunstância. Eles já tinham ouvido a voz de Jesus, mas eles tiveram medo por causa da tempestade. O medo é um gigante. Todas as vezes que o medo nos ataca, ele nos ataca pela aparência. Mas a fé é na palavra. Voltando ao povo hebreu com Faraó, Deus abriu o mar porque Deus tem um plano dentro do impossível.
Naquela situação, o povo não via nenhuma saída. Deus abriu o mar, porque Deus é Deus do impossível. Para nós era impossível, para eles era impossível, para nós muitas vezes é impossível, mas para Deus não. Nessas horas que tudo parece impossível, a gente tem que lembrar quem que é o nosso dono, quem que nos comprou, quem que está na direção de nossas vidas. E quando a gente pensa assim, a gente deixa Deus ser Deus. Porque Deus, minhas irmãs e meus irmãos, ele está mais interessado em nós do que nós mesmos. Deus está mais interessado na restauração das nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos, nas nossas famílias, do que nós mesmos. Jesus falou: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Nós esquecemos muitas vezes que temos um Pai. Por que será que às vezes a gente pensa que Deus é um Pai pior do que nós? Hoje a palavra declarada foi uma palavra linda, dizendo que uma mãe nunca se esquece de um filho. E que ainda que ela se esqueça, ele não se esquecerá de nós. Se a gente quer o melhor para os nossos filhos, por que nós que somos carne, nós que somos cheios de defeito, por que nós não deixamos Deus ser o nosso Pai? Muitas vezes, diante de um pirrairote em nossa vida, vamos pensar: Deus abriu o mar vermelho. Deus abriu o mar vermelho para os filhos dele. E eu sou filha. Deus nos livra da tempestade. Quando Deus disse a Moisés: eu desci, eu vou tirar o meu povo do Egito e levá-los à terra prometida. Quando Deus disse: eu vou ser a coluna de nuvem para proteger do calor e de fogo para iluminar e aquecer. Por mais difícil que seja o caminho, Deus diz: eu não te abandono. Diante do impossível, Deus diz na nossa vida: marche. É isso que ele nos diz, minhas irmãs, que continuemos marchando segundo o que nós já ouvimos da palavra dele. Talvez se aquele povo, quando Deus pediu para eles voltarem para o Egito, quando eles já estavam na porta do deserto e ouviu de Deus que voltassem para o Egito, talvez muitos deles pensaram: eu não vou voltar, eu já estou aqui. Muitas vezes a gente é assim. Quantas vezes Deus quer fazer uma obra em nossas vidas e olhamos as dificuldades e desistimos, meus irmãos? Se eu soubesse o que eu passaria no deserto, eu talvez quisesse ficar como eu estava, mesmo que eu não tivesse uma vida agradando a Deus. Mas talvez por saber de tanta luta, tanto choro, às vezes, muitas vezes, a minha fé caindo, porque a gente é assim, a nossa fé cai. Mas a gente tem que confiar que Deus é Pai. Muitas vezes, Deus quer fazer na vida da gente uma grande obra. E eu sei que hoje, já nesse ponto da minha vida, tendo passado por esse deserto, eu sei que Deus está fazendo uma grande obra na minha vida. E eu fico feliz de ter passado. Graças a Deus eu passei. E eu sei que Deus está fazendo uma grande obra na vida de cada uma de vocês, minhas irmãs, para que nós o conheçamos melhor, para que o nosso testemunho glorifique o nome dele, para que nosso livramento exalte o nome dele, para que a gente leve o nome dele para quem ainda não conhece, para que a gente louve e adore o nome dele. E Deus nos chama a olhar para ele em fé, confiar que ele é o nosso Pai, porque qualquer saída que não seja a saída que Deus nos mostre vai ser um engano. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos faça ter a certeza, com toda a segurança em nosso coração, que Deus é Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem não ter saída, porque Deus venceu a morte e traz à existência as coisas que não existem. Eu desejo a todas vocês uma noite abençoada em nome de Jesus e que Ele nos traga, em nome de Jesus,
nesses dias que ainda restam de 2018 e no próximo ano de 2019 e nos seguintes, que Ele esteja conosco, nos dando paz, que Ele seja o Deus da nossa vida, que a nossa fé esteja sempre firmada na rocha e nessa certeza, que Deus é o nosso Pai e não nos abandona. Em nome de Jesus. Amém.